Jesus, Ele está aqui. Ele alegra o coração do que está triste. Ele consola. Ele enche de alegria. O nosso Deus é um Deus tremendo. Essa Trindade Santa que nós adoramos, Ele é Pai. Ele é teu Paizinho lindo e maravilhoso, que está cuidando de você, que está cuidando das suas situações. A minha parte e a sua é adorá-lo. Adore esse Deus tremendo em todo tempo. Está triste, adora. Está doente, adora. Está alegre, adora. Está com emprego, adora. Está sem emprego, adora. Irmãos, faz toda a diferença. Adora esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar aqui o testemunho. Senão nós vamos embora só adorando esse Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Irmãos, esse Jesus é muito lindo. Glória a Deus. Aprove ao Senhor nesse domingo, nesse dia, eu contar um pouco do meu testemunho. Um pouco não, vou contar tudo. Eu já falei aqui, vou falar novamente. Uma vez eu ouvi uma palavra que quando nós contamos testemunho, o milagre é liberado. Enquanto eu estou testemunhando aqui, nós já oramos, eu e o pastor Rian, essa semana toda orando, jejuando, porque eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre hoje na sua vida, na sua causa, em nome de Jesus. Nós não contamos para nos aparecer, para poder mexer com a emoção. Nós contamos porque nós glorificamos a Deus quando o testemunho, ele é liberado. Eu não sei se todos sabem, eu creio que a maioria sim. No mês de março, eu tive um AVC. Fiquei na UTI durante acho que 2 dias e pouquinho, deu quase 3. E estou aqui, 4 meses depois, sem nenhuma sequela, para a glória e honra de Deus. E me perguntaram: Patrícia, você tem certeza que você teve um AVC? Você está tão bem. Eu peguei e falei assim: eu tenho um diagnóstico que fala que eu tive. Eu só sei que eu entrei no hospital sem movimento nenhum do lado direito. E eu saí do hospital andando depois de 6 dias. É isso que eu creio, é isso que eu vivi. E nós temos um papel lá dizendo que tive um AVC isquêmico. Mas vamos começar do começo. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 46. Eu não sei quantos vão lembrar, mas alguns domingos antes da pandemia eu preguei sobre esses salmos. Eu falo, gente, que coisa, né? Deus nos leva a pregar sobre um salmo e depois você tem que viver isso. E ele foi assim, entre tantas palavras, foi um salmo que eu me apeguei bastante no decorrer de tudo. Assentado mesmo como estamos, vamos ler Salmos 46, vamos ler inteiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O Senhor Deus é o teu refúgio, é socorro bem presente na tribulação. Deus Todo-Poderoso diz para você nesta manhã:
do outro lado, é desse lado aqui. Alguns meses antes de março, algumas pessoas vão lembrar, toda vez que Deus dava alguma direção para alguém orar por mim, oravam por cura. Às vezes a gente vinha no culto de segunda-feira aqui, vamos orar pela pastora Patrícia, orava por cura. Estava conversando com a Elisa, hoje nós estávamos na intercessão, teve direção para orar por cura. Patrícia, nós estávamos orando e Deus falou para orar pelos seus pés. Oração, eu não entendia nada, irmão, porque quem me conhece, eu tenho uma saúde muito boa. Eu pego gripe, quase nada. Os que andam comigo sabem disso, eu não tenho. E esse povo orando por cura, eu não entendia. Beleza? Está orando por cura, eu recebo. Levantava a minha mão ali e foi muitas orações por cura. No dia 25 de agosto, uma semana antes da minha consagração pastoral e da emancipação da igreja, não sei quantos vieram aqui na GC dos Jovens, veio ministrar aqui o pastor Vitinho. Inclusive eu tinha me esquecido, a minha irmã Karen que lembrou desse dia. E eu não sei quantos lembram, ele fez um ato profético, ele pediu para eu e o Rian sentar numa cadeira, onde ali ele lavou os nossos pés. Num ato ali que Deus tinha direcionado ao pastor. E na hora que chegou na minha vez de orar, ele orava que Deus estava me livrando e estava me dando uma grande cura. A cura novamente. E nós perguntávamos, cura do quê? A Patrícia está bem. E Deus deu uma direção ali, ele orou por cura. No último domingo que nós tivemos aqui o culto presencial, irmãos, olha os detalhes, o que Deus faz. No culto presencial, teve um culto, domingo, depois teve dia 17 o Tadel, depois não teve mais culto. A Bel, não sei quantos conhecem a Bel, né? A filha da Joyce, que toca aqui no louvor. Ela vai estar hoje nos cultos à noite. Ela teve um sonho comigo. E ela não sabia se me contava ou não, porque era um sonho que não é gostoso de se ouvir. Mas ela compartilhando com a Elisa, elas tiveram a direção de me contar. Acabou o culto, ela me levou. Ela, posso te contar um sonho? E ela me levou ali para trás. E ela falou, olha, eu sonhava que você estava estirada no chão. Eu não sei se você estava desmaiada, se era uma morte, mas você caía no chão e ficava estirada. E um grupo de pessoas à sua volta começava a orar por você. Esse sonho me assustou muito, eu não queria te compartilhar, porque você vai compartilhar o sonho que alguém morreu, é estranho, né? Ou que estava desmaiada, não teve essa direção. Aí eu peguei e falei assim, Bel, pode ser uma morte espiritual, algum esfriamento, alguém da igreja, por ser pastora. Mas você ora por mim? Ela ainda falou assim, eu vou orar por você? Eu falei, lógico, foi você que teve o sonho. E na hora ali ela orou, repreendeu o espírito de morte, orou também por cura. Vocês estão, olha como Deus já vai preparando todo, Ele vai avisando para a gente orar. O Rian falou muito isso domingo passado, para a gente tomar cuidado. Minto, não foi domingo passado, foi no Tadel para líderes. Daquilo que a gente acha a fazer as coisas é da nossa cabeça. Para a gente não pôr da minha cabeça. Orar, se Deus deu a direção e está vindo na sua mente uma cura, para orar por cura, orar por algo, por alguma coisa me incomodando aqui. Desculpa, gente, mas está bem forte. Me perdoa. Está muito grave. A minha voz já é grave. É o que o Romulo está falando aqui, gente. Desculpa, mas está bem um eco aqui no meu ouvido. Vem para cá? Ai, está ouvindo, né? O pessoal do YouTube, aqui está ouvindo. Então, quando Deus te dá uma direção, ore. Algum sonho, não ache que é da sua cabeça. Deus fala com a gente através do nosso coração, de algo na nossa mente. E a Bel orou, então teve esses casos, a intercessão orando, o pastor Vitinho orou por cura, a Bel teve esse sonho. E aí nós entramos no... Tá difícil aqui, desculpa, gente. Abaixa o retorno. Gente, é difícil, isso porque eu não quis usar aquele negocinho assim. Mas Deus, eu não quero, em nome de Jesus, qualquer distração caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Hoje é como eu falei, Deus teve um direcionamento de milagres nesse lugar. E nada vai atrapalhar em nome de Jesus Cristo. Amém? Nem a minha atenção. Eu vou pregar desse lado, porque aqui está muito estranho esse barulho desse aqui, ó. E teve essas orações por mim. Sábado, dia 21 e 22 de março,
eu comecei a sentir um formigamento na minha língua. A minha língua era como se ela estivesse inchada, como se ela estivesse dormente. Eu não conseguia falar direito. Teve até o primeiro culto online lá na casa do Romulo e da Karen, e eu comentei com as pessoas que estavam ali, minha língua está estranha, eu não consigo falar, é como se a minha língua estivesse pesada, formigando. O Rian falou assim: você quer ir no médico? Aí eu peguei e falei: eu vou no médico, com tudo isso acontecendo de coronavírus, de pandemia, eu não quero ir no médico, Rian. Vamos esperar mais um pouquinho. De repente, fomos embora, fomos para casa. Na segunda-feira de manhã, no dia 23 de março, eu acordei com esse braço direito somente formigando a princípio. Eu achei que eu tinha dormido em cima do braço, e aí ele não voltava. Achei estranho, porque eu levantei, fui para o banheiro e ele não voltava, porque quando ele está formigando a gente mexe um pouco, logo ele volta. E ele não voltava, ficou formigando muito grande. Não dei muita atenção, fui para o banheiro escovar meu dente. Quando eu olhei no banheiro, o meu rosto do lado direito estava totalmente deformado, já muito torto. Mesmo assim ainda eu não dei atenção. Eu pensei, eu já tive paralisia facial uma vez, eu devo estar tendo de novo. Não me preocupei tanto. Muito estranho, não escovei o dente daquele jeito, porque a boca do lado direito não respondia. E fui para a sala. Eu tinha acordado mais cedo, porque o Gustavo ia começar a trabalhar em home office, o Rian não estava muito bem. Irmãos, no decorrer de tudo isso que aconteceu, o Rian estava muito ruim de saúde também. E aí, eu fui para a sala. O Gustavo acordou para começar a trabalhar em home office. Quando ele me olhou, ele falou: o que aconteceu com você? Eu peguei e falei assim: o meu rosto entortou. E aí a mão já não mais respondeu. Eu falei: e a minha mão não está respondendo? A mão, eu já não tinha mais comando para a minha mão direita. Ela já estava bem paralisada. E, irmãos, eu não sei se alguém já teve essa sensação ou conhece. O seu cérebro mandar para sua mão subir, ela não sobe. O Gustavo: você vai acordar o pai para te levar no médico. Não queria, mas fui lá acordar o Rian. Falei: Rian, está acontecendo alguma coisa comigo. Na hora, ele: vamos para o médico. Eu falei: não precisa, vamos à tarde. Aí ele falou assim para mim: nós vamos agora. Nisso a perna começou a formigar. Mas mesmo assim, eu me arrumei. Na hora, o nosso convênio médico era novo, tinha acho que 2 meses. Ele viu lá pelo celular que o São Camilo atendia o pronto-socorro. Nós fomos para o Hospital São Camilo. Foi para lá que Deus nos direcionou. Ele foi estacionar e eu desci e fui para o hospital ainda andando, com a perna formigando. O tempo de eu sentar na triagem, a perna também parou. Quando o rapaz da triagem já viu que eu estava totalmente paralisada, na hora já encaminhou lá para observação. A médica de plantão na hora já me encaminhou para uma tomografia, mas conscientemente muito bem, e ali já orando. Já orando, irmãos, eu já estava pensando que era uma segunda-feira, que tinha o culto à tarde, e eu não lembro se ia ter o primeiro online, mas sabe a sua cabeça? Numa segunda-feira eu já estava pensando que ia fazer de almoço. Na minha cabeça ainda eu ia voltar para casa. Eu falei: deve ser alguma coisa passageira. Voltando da tomografia médica: dona Patrícia, a senhora está tendo um AVC isquêmico. Aí eu peguei e falei: o quê? Ela falou: a senhora está tendo AVC isquêmico e você precisa tomar um remédio. Você tem 20 minutos para tomar esse remédio, porque ele só pode ser aplicado até 4 horas quando dá os primeiros sintomas. Irmãos, eu não sei o nome clínico, mas é um antitrompolítico, é alguma coisa assim. Eu não sei exatamente o nome. Eu sei que é um remédio que ele passa no seu corpo inteirinho para neutralizar outros focos de AVC. Porque, não sei se os irmãos sabem, mas o AVC muitas vezes ele dá 2, 3 num período muito pequeno. E eles falam: mas só que a reação dele é muito grave, pode dar uma hemorragia interna, então precisa de uma autorização. Nessa, o Rian já tinha autorizado. Eu falei: então vocês procurem o meu marido para ele poder assinar essa autorização. Nessa, o neuro já veio para me atender, já trocou o médico. O neuro que aplicou esse remédio, conversaram com o Rian, explicaram tudo para o Rian direitinho.
e o Rian autorizou, tá, esse remédio. E ali eles tiveram que preparar rápido esse remédio. Como eu falei, o neurocirurgião, neurologista, ele que aplicou o remédio. Chegou um momento ali, com o remédio sendo aplicado, eu comecei a sentir minha boca, ele começou a inchar. O médico olhou: o que está acontecendo com a sua boca? Eu falei: está formigando e inchando. Ele: você está tendo alergia do remédio. Pararam de aplicar o remédio. Então, mas aí ele viu que já tinha sido 80% da dose já tinha sido aplicada. Até então, irmãos, daqui a pouco o Rian vai ter uma parte nesse testemunho, porque estava acontecendo a outra parte de liberação do convênio, porque remédios caros, o convênio tem que autorizar tudo. Tá bom, acabou o remédio, fiquei mais um pouco lá, aí chegou o neuro para mim. Então, já está a sua liberação para UTI, já foi aceita. Você está subindo? Eu falei: para UTI? Mas eu não vou embora? Ele: eu não sei que parte você não está entendendo. Mas você teve um AVC isquêmico e você vai ter que ir para UTI. Eu falei: ai meu Deus. Nessa hora eu já comecei a orar, já veio esse salmo na minha mente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que o Senhor é meu refúgio, que há um rio que está passando. Eu comecei a lembrar desse salmo e eu comecei na minha mente a orar. Nisso o Rian entrou na sala para falar comigo. Eu falei: amor, você já pediu oração? Ele: todos os meios já estão acontecendo, está todo mundo já sabendo para orar por você. Subi para a UTI na segunda-feira. Fiquei na UTI, bonitinho. Você entra na UTI, enche você de, como é que fala? De cano, de negocinho no dedo. Você fica toda ali monitorada. Segunda-feira passou a UTI. Terça-feira de manhã na UTI chega um rapaz da internação do hospital. Aí ele chega para mim e fala: dona Patrícia, eu não sei se você sabe, irmãos, eu estava na UTI, sem nenhum movimento do meu lado direito. Chega um abençoado de Deus, e ele é mesmo, que eu orei por ele em nome de Jesus. Não estou sendo irônica, eu orei por aquele homem. O nome dele é Vitor. Eu falei: Vitor, você está abençoado em nome de Jesus. Porque tem gente que fala isso na ironia, mas não é. Eu creio que aquele moço ali vai aprender e vai ser salvo em nome de Jesus Cristo. Ele chega para mim: eu não sei se você está sabendo, mas o convênio não cobriu a sua internação na UTI, nem o remédio. Ou você tem que assinar o particular, ou você vai ser transferida para o SUS. Irmãos, diante de Deus, de ser transferida para o SUS, eu não tinha nenhum problema. Mais de 6 anos, quase 7, eu fiquei sendo tratada pelo SUS e foi bênção na minha vida. Mas você imagina o cálculo na cabeça. Um particular já estava indo para 48 horas. Ali por baixo, 50. Na hora ali, o meu coração já disparou. Estou monitorada, já olhei ali, já vi que o meu coração foi a 1000 novamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Me tranquilizei e fiquei em paz. Eu falei: Deus está cuidando e vai cuidar de tudo. Irmãos, e fiquei em paz em nome de Jesus. Aí eu falei para ele: eu não sei se o senhor sabe, mas eu não estou podendo assinar. Eu estou sem movimento. O meu marido, assim que chegar, ele desce e vê isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Além de ter ficado na UTI nessa época de pandemia, é sozinha. Não podia ficar com ninguém. O Rian na UTI subia, ficava 2, 5 minutos e descia. Então era eu e Deus. Eu e Deus. Eles liberaram no celular, não podia ficar ligando nem receber ligação, mas para ouvir um louvor, alguma coisa, eu não tinha movimento, então eu pedia para a enfermeira colocar do lado aqui, e eu colocava louvor e ficava sempre, irmãos, adorando a Deus o tempo todo. Eu falei em alguma das lives que eu ministrei, não sei se foi na da Elisa meia-noite ou se foi na de domingo. O segredo é a adoração. Eu não tenho vontade de falar mais nada, eu só tenho vontade de adorar, porque não tem outra coisa se não for adorar a Deus e confiar nele. Então faça isso, não importa a tribulação que você esteja passando, adore a esse Deus todo-poderoso, porque irmãos, vale a pena. O Rômulo ministrou aqui no dízimo na oferta. Adore se a situação financeira está difícil, se não está, adore, porque faz a diferença na nossa vida. Aí, irmãos, aconteceu uma coisa muito linda. Eu fiquei em dúvida se eu contava ou não, porque não é todos que creem, mas eu compartilhei com ele, ele falou: você pode contar. Na terça-feira
eu não lembro exatamente qual era o horário, eu tive uma visão espiritual aberta. E foi algo muito lindo. E é ali que eu comecei, a partir daquele momento, a adorar a Deus. Essa visão, eu via de um lado, deitada naquela cama de UTI. Irmãos, não foi um sonho, foi uma visão do mundo espiritual aberta. E é assim que acontece. Eu vou tentar explicar para vocês. Eu estava naquela cama de UTI e eu via um ser vindo desse meu lado esquerdo, nos ares, na altura, rente ao teto. Era um homem, vestido todo terno preto, camisa preta, gravata preta, só a parte do terno até a cintura, o terno, a parte de baixo não tinha, era ar. E era um rosto de homem, mas um rosto muito feio, um rosto muito opresso. Ele vinha desse lado daqui. Agora ia ser bom aquele microfoninho, né? Porque aí eu ia conseguir dar exemplo com as duas mãos. Vinha aqui. E ele parava no meio. Desse lado daqui, do lado direito, vinha um outro ser, todo de branco, terno branco, camisa branca, gravata branca, irmãos, eu falo branco porque não tem como explicar a cor. É uma cor muito mais que branco. Eu acho que é um resplandecente. Irmãos, é algo assim. Sabe quando você vê propaganda de dentista e parece aqueles brilhos assim? Irmãos, eu não tenho como explicar. Um semblante de paz. Eu vou tentar falar alto para me explicar para vocês agora. O Gé, Romulo, vem cá, por favor. É meu cunhado, ele vai segurar o microfone para mim. Irmãos, esses dois seres, um vinha do lado esquerdo, esse de preto, e esse do lado direito. E eles vinham numa velocidade, eles se encontravam, eles se encaravam, e de repente o anjo, eu creio que é um anjo, do lado de branco passava e ficava embaixo do de preto, e começava a me rodear. Ou seja, o de preto não passava, porque o de branco não deixava. Irmãos, foi algo tão lindo. Obrigado, Romulo. Foi algo tão lindo. E naquela hora, eu tenho certeza que foi algo espiritual. E esse anjo, esse ser celestial, ele me protegia. Aleluia. E ficava rondando a minha cama. E eu fiquei com essa visão aberta por alguns minutos. Irmãos, tem anjos. A Bíblia diz que Deus dá ordem a anjos ao teu respeito. Anjos guerreiros, anjos ministradores. E eu creio que tem anjos em volta deste lugar. Ele não foi feito para ser adorado, mas ele foi criado por Deus para trabalhar ao nosso favor. Irmãos, foi uma visão muito linda. Na quarta-feira, isso foi na terça, quarta de manhã, quando eu acordo, irmãos, eu não percebi. O médico veio passar plantão, a minha perna já estava dobrada. Aí ele diz assim: a sua perna já está dobrada? Eu falei: já, doutor, é muita gente orando. Aí eles não acreditam. Aí ele: não, nós temos que investigar. Eu falei: você pode investigar o quanto você quiser, mas o poder da oração que está fazendo isso vai me curar em nome de Jesus. Irmãos, está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu até anotei aqui para não esquecer, isso mesmo, a parte B do versículo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E tinham muitos justos orando pela minha vida. A igreja se levantou, outras igrejas, família. Gente, foi muita gente orando. Eu orando, intercessores. Eu fiquei sabendo que meu nome foi para lives de pastora que eu nem conheço. Pessoas orando, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Então eu falei aquilo para o médico, e a minha perna já voltou. Foi o primeiro agir de Deus. Continue orando, irmãos. Na própria quarta-feira à tarde, eu tive alta da UTI e fui para o quarto. Outro testemunho. Chego no quarto, meu convênio, que eu fiquei sabendo terça de manhã, que não tinha liberado o meu convênio em enfermaria. Vou de cadeiras de roda para o quarto. Quando chego lá,
um apartamento lindo, irmãos. Parecia um quarto de hotel, tinha até sacada. Frigobar, televisão, morria lá no sofá me esperando, sentado. Todo ali, folgadinho, tava ruim, tadinho, deitadinho. Eu cheguei pro Rian e falei, então, amor, nosso convênio não dá direito a isso não. Desce pra ver o que está acontecendo, porque se depois vir a conta, enfermaria é mais barato. Ele desce, daqui a pouco ele volta. Então, Paty, disse que a enfermaria está lotada e você vai ficar nesse apartamento mesmo. Irmãos, chique, tinha até sacadinha. Eu não andava, não ia até a sacada, mas tinha. E não podia receber visita. O Rian que ficou lá comigo, e a Elis conseguiu ir um dia ficar comigo. Ela foi, não queria deixar ela entrar, ela insistiu, e ela ficou lá comigo 1h e pouco, e ela viu que quarto bonitinho, né, Li? Orou ali comigo, passou uma tarde junto comigo. Irmãos, no quarto, o movimento da mão voltou. Não voltou com a força total, mas ela voltou. O rosto demorou um pouco mais para voltar. No quarto, eu tive 2 crises muito fortes de dor de cabeça. Eu não sei te explicar que dor de cabeça foi essa, porque foi muito forte. Que Novalgina não adiantou, Dramal não adiantou, foi remédios fortíssimos. Senão eu teria tido alta na própria quinta, mas devido a essas 2 crises, não deram a alta. Irmãos, e todos os sintomas do coronavírus eu estava sentindo. Eu não tinha paladar, eu não tinha o cheiro, a minha saturação ficou abaixo de 90, 91 no máximo o tempo todo. Que, como era o começo, a gente não sabia. E o hospital não tinha testes, porque era bem no comecinho. Mas, irmãos, estava ali no hospital, e a gente tem preocupações, né, irmãos? A gente ora, a gente adora. Deus vem com Salmos 46, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. A gente lembra de Deus falando, aquietai, você sabe que eu sou Deus. Mas você fica preocupado com tantas coisas. E uma das minhas preocupações, como que eu vou ter alta desse hospital? Porque o Rian quis me poupar da parte financeira. E agora eu vou chamar o Rian, ele vai contar essa parte do hospital, que é um outro milagre que nós vivemos. Glória a Deus. Como a Patrícia falou, amados, o nosso convênio era recente, né? Então não tinha direito ainda, não tinha vencido a carência para a internação. Então logo na segunda, quando ela teve que ir para a UTI, já me ligaram do próprio convênio, olha, você precisa tirar ela daí, porque a conta vai ficar alta e nós não estamos liberando. Mas eu fiz alguns contatos, alguns amigos, e não tinha como ir para o SUS, porque também a gente tinha aquela precaução, porque a crise do Covid estava no auge, logo no começo. Então muitas pessoas me aconselharam, deixa ela ir. E de imediato, um amigo, muito amigo, advogado, que a gente conhece já há muitos anos, já entrei em contato com ele falou, a gente vai correr atrás. E aí, porque um hospital ele não pode fazer isso. O hospital, com a gravidade que ela entrou no hospital, o convênio tem que liberar. E então, na própria terça-feira de manhã, ele já entrou com a documentação para uma liberação da juíza, para que o hospital cuidasse de tudo. E na própria terça-feira à tarde já veio uma resposta da juíza indeferido, porque precisava de alguns documentos, mas que esclarecesse melhor a situação da Patrícia. Então nós fomos atrás de um relatório médico, fomos atrás de um próprio documento do convênio, que aí demorou mais ainda, para eles liberarem um documento da não liberação da internação. E aí nós conseguimos tudo isso na quarta-feira e quinta-feira de manhã ele entrou novamente, deu nova entrada na documentação. E como a Patrícia falou, a gente poupando, eu sabia, os irmãos imaginam, dois dias e pouco de UTI, ela teve alta no sábado, como ficaria uma conta de um hospital como São Camilo, que é muito bom, um hospital referência para esse tipo de tratamento também. Na própria quinta-feira, depois que ele entrou novamente,
À tarde veio a liberação total. Os irmãos imaginem a nossa preocupação. Aquela semana eu também estava passando muito mal, aí também é outra situação, outro testemunho, mas o convênio teve que liberar 100%. Na quinta-feira, na sexta-feira, o próprio convênio me ligou e disse: olha, eu estou com uma liminar aqui, dá para a gente fazer alguma coisa, se você puder tirar ela daí, e vai para um hospital do próprio convênio, da rede conveniada. Aí eu conversei com eles numa boa, se ela não tivesse alta no sábado, a gente transferia ela para um convênio da rede, um hospital da rede do convênio. Mas no próprio sábado ela teve alta, não precisou dessa transferência. Esse foi um milagre, porque nós tivemos que dar entrada 2 vezes durante a semana para não sair do hospital com uma conta elevadíssima. Nós fizemos as contas ali, ia dar mais de 50, bem mais de 50 mil reais. Deus operou um milagre também, ok? Até os honorários do advogado, a juíza pediu para que o convênio cobrisse, e foi algo sobrenatural, porque Deus operou em nosso favor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Até o almoço dele cobriram. Porque não tinha restaurante aberto, então ele pediu almoço lá. Até o almoço, eu falei: paga o seu almoço. Não quiseram nem receber o almoço dele, né? Então, irmãos, Deus, ele opera. Então, até aquela preocupação que nós estávamos de ter alta. Aí, como o Rian falou, no dia que a gente teve alta, ele passou pelo médico. A médica falou: você está com todos os sintomas do coronavírus, vai para sua casa, fica de quarentena, porque não estão fazendo testes. Mas depois, como ele disse, é um outro testemunho. Mas tudo isso, irmãos. Então, as nossas preocupações, aí eu vou ter alta. Irmãos, Deus é tão lindo que tudo foi suprido. A casa, a moça que me ajuda muito, está comigo há alguns anos, ela não se importou com a pandemia, ela foi lá limpar minha casa. A minha irmã cuidou da minha roupa, cuidou dos meus filhos. Irmãos, eu cheguei no sábado, foi entregue tanta comida naquela casa, que eu acho que a gente não deu conta de comer tudo. Foi pão do Gil que nós recebemos, que alguém encomendou dele, da padaria. Irmãos, foi um almoço no domingo, a Karen chegou lá com o almoço. Domingo à noite, meu cunhado me mandou lanche. Irmãos, sabe o que é tudo suprido? Tudo, irmãos, tem mimo, sabe aqueles mimo? Um lanchinho, um bolinho, aquilo que não é necessário, tudo Deus supriu, irmãos. Tudo para a honra e glória de Deus. Eu não precisei, irmãos, me preocupar com nenhum detalhe desse tipo. Você, mulher, dona de casa, você sabe como é. E nada disso eu precisei me preocupar, porque Deus levantou pessoas da minha família e da igreja para estar sendo anjos e cuidando da minha família. Irmãos, foi uma semana muito, como que eu posso dizer, de tribulação. Mas Deus, ele esteve cuidando o tempo todo. Aí nós, como pastores, recebemos notícia de irmãos nossos que estavam na UTI. Aqui está a Carol, que nós oramos muito, também Deus livrou da morte. Glória a Deus. A Elaine, o Edson. E no meio de tudo isso, a gente orando, a gente batalhando. Eu falei: da mesma forma que eu vivi esse milagre, eles vão viver também, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, aí uma semana ruim. O Rian foi dormir no quartinho, não dormia comigo porque estava com suspeita de coronavírus. Mandei o Gustavo para casa da minha mãe. O Léo ficava ajudando, tá? Gente, o Léo não subia e descia, porque não podia entrar. Então chegava alguém, desce. Aí ele acabava de subir, chegava alguém, desce. O Léo ajudou muito com as coisas básicas da casa. O Gustavo, como ele é do grupo de risco, eu acabei deixando ele isolado também, porque não podia ficar com o Rian. Irmãos, foi tantos detalhes que Deus operou. Aí, irmãos, você gasta com remédio que você não está preparado, e não são remédios baratos. Depois de uma semana tive febre alta, voltei para o hospital, tive uma infecção de urina muito grande, é mais antibiótico e gasta de novo. E aquela preocupação da fisioterapia. E nisso meu rosto ainda não tinha voltado, só movimentos da perna e do braço. Irmãos, eu fiz físio pelo vídeo. Teve pessoas aqui da igreja que me passavam videozinho de fisioterapia. Eu fiz, olhava o vídeo, fazia 2 vezes olhando o videozinho. Fiz fisioterapia conforme ensinaram no hospital. Irmãos, a minha parte eu fiz. Quando chegou o mês de abril, uma fisioterapeuta amiga nossa, a Gabi Guizo, lá da sede,
E eu, aquela preocupação, fisioterapia custa. Eu não sei o preço, mas eu imagino que não seja baratinho uma sessão de fisioterapia. Ela chega, ela falou: Patrícia, eu estou bem, que ela também teve uma suspeita de coronavírus, mas não era. Ela falou: eu estou bem, eu posso ir na tua casa te avaliar? A bobinha aqui: não precisa, eu já voltei aos movimentos, eu estou bem. Ela: mas é bom avaliar, porque não mexe só com isso. Eu falei: tá bom, então vem me avaliar. Ela foi avaliar, irmãos, ela fez o teste. Força, elas avaliam de 0 a 5. A perna estava com força acho que 3, e o braço com força 2. Eu não pegava uma garrafa PET. E ficava como se eu tivesse frouxo, sabe? Assim, a mão mole, não conseguia pegar firmeza. Por exemplo, firmeza esse microfone. E totalmente, vocês não dão risada porque é sério, viu, Rômulo? Desequilibrada. Irmãos, perdi o equilíbrio. Eu não conseguia fazer, ter equilíbrio. Ela mandou fazer umas coisas lá, eu ia para um lado, eu ia para o outro. Desculpa aí, pessoal, vocês que estão vendo pela internet, está ao vivo aqui, beleza? Eu vou parar aqui. Irmãos, ela fez um teste, acabou de fazer todo o teste. Ela pegou e falou assim para mim, ela falou: Pati, uma pessoa me procurou pedindo para dizer que ela vai assumir a sua fisioterapia, financeiramente falando, mas eu também senti, então eu vou te dar uma e a pessoa vai pagar outra, porque eram 2 vezes por semana. A pessoa não quis falar quem era. Deus sabe que eu orei por essa pessoa, que foi outra pessoa, um instrumento de Deus usado na minha vida. A gente quer saber, porque a gente quer agradecer, mas Deus Todo-Poderoso, Ele sabe e Ele conhece. 2 meses de fisioterapia, irmãos, 2 vezes por semana, não furamos uma vez. Ela me deu alta, porque a força voltou total e o equilíbrio também. E nesse decorrer o rosto também foi voltando. E eu estou aqui nessa manhã para a honra e glória do nosso Deus, para dizer que Ele operou um milagre na minha vida. E Ele está operando milagre na sua vida também, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou repetir um versículo do Salmos 46, dentro do nosso contexto. Portanto, não temeremos. Aí no versículo fala que ainda que a terra se transtorne, mas eu vou parafrasear: portanto não temeremos o AVC, a falta de emprego, casamentos sendo destruídos, nós não temeremos a falta de saúde, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco e é o nosso refúgio, em nome de Jesus. Creia nisso, irmãos. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Você que está me ouvindo aqui pelo YouTube, daqui a pouco vai ser colocado. Creia que Deus é o teu refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tema, ainda que a terra se abale. Irmãos, não importa, Deus está no controle da nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, creia. Essa experiência não é para a Patrícia, essa experiência são para todos nós vivermos. Irmãos, sabemos sim, tem momentos, como foi a perca da nossa querida irmã Valéria. Para nós é triste, mas Deus tinha um propósito maior para a vida dela, e o céu ganhou. Aprove ao Senhor que ela vivesse aquele tempo, e nós tivemos o privilégio de tê-la conosco. É triste. Deus poderia, Deus é Deus, Ele poderia ter operado milagre, mas Ele quis Ele para ela, Ele quis ela para Ele. Para nós agora é acreditar que tem um Espírito Santo Consolador, e que vai consolar as nossas vidas, vai consolar a vida da Laís, a nossa ovelha aqui, vai consolar os irmãos, a mãezinha, vai consolar, irmãos. Deus, quando Ele foi ao Pai, Ele deixou o Espírito Santo Consolador. Tem casos como o meu, que Deus operou um milagre. Nós não podemos querer questionar. O que nós temos que crer é que Deus opera milagre, Deus consola, Deus salta, a tristeza salta de alegria, porque nós cremos num Deus, irmãos, soberano, e que nos amou tanto, que deu Jesus Cristo por nós.
A graça dele nos basta. A graça deles nos basta. E eu vou agora convidar, eu vou pedir para você, em primeiro lugar, fechar os teus olhos. Comece a orar. Comece a apresentar para Ele algum milagre que você quer viver na sua vida. Milagre da salvação na vida de alguém, cura, porta de emprego, casamento restaurado. O louvor vai estar cantando uma música e vocês vão orando. Vão orando e entrando nessa atmosfera espiritual, amém? Se você já apresentou o seu milagre, você pode ir louvando e adorando a Deus juntos. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Voa neste lugar, transportar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Você que quer e crê e precisa de um milagre, eu vou pedir para você se colocar de pé. Se você precisa de um milagre, vai ter a segunda parte deste louvor. Nós vamos louvar junto. Depois eles vão diminuir. Eu e o pastor Rian, a autoridade espiritual, nós vamos estar orando por esse milagre na sua vida. Amém? E quando nós começarmos a orar, levante sua mão. Você que está ouvindo essa ministração, se você estiver sentado, se coloque em pé, se ajoelhe. Se não pode, faz o gesto com a tua mão. Mas o milagre vai acontecer na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais uma vez. Em nome de Jesus. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui.
Dizemos que nós te amamos.
te amamos, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Ah, Jesus, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Deus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo, Santo é o teu nome. santo, Receba santo. as nossas palmas, a nossa exaltação. As palmas te exaltam. As palmas que deram a exaltação a ti. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 aleluia. Aleluia. Ai, Jesus. Clame esse nome que tem todo o poder. Yeshua HaMashiach. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo, Filho de Clame Deus! esse nome. Clame esse nome. Jesus poderoso! Ame por esse nome! Ame por esse nome! O nome mais poderoso do universo! Jesus! Jesus! Yeshua, é tudo por ti. É tudo por ti, Jesus. É tudo para ti, Jesus. Santo, 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 santo! Aleluia. Aleluia. Precisamos encerrar. Mas o Yeshua, o Jesus está com você. Aonde você for, você é o que crê em Cristo. Você é um cristão. Viva os milagres de Deus. Não olhe as circunstâncias. Olha esse Deus Todo-Poderoso. Não pergunte o porquê disso, o porquê daquilo. Adore somente. Amo vocês. Obrigado pelas orações, pelo cuidado, pelos mimos. E que você seja cada dia mais um adorador